E eu gostaria de meditar com os irmãos aqui num texto que se encontra em Shemot, capítulo 15, versículos 22 a 27. Vai ser uma meditação mais curta, além dessa meditação, né, dos fatos ocorridos e como o Senhor nos livra, nos protege do mal e nos guia pelo seu caminho. Mas eu queria deixar para os irmãos essa reflexão. Porque o que quiser viver no temor de Elohim, algumas versões colocam piamente no ungido Yeshua, hão de padecer tribulações, perseguições, lutas. Então, não esperemos outra coisa, porque o Senhor Yeshua disse que por isso o mundo nos odiará, por causa do seu nome. Vamos ler aqui Shemot. Shemot 15, 22 a 27. Diz assim: Depois fez Moshe partir Israel do Yam do Suf, ou do mar do Suf, e saíram ao deserto de Shur, e andaram 3 yamim, ou 3 dias, no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mará, mas não puderam beber as águas de Mará, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mará. E o povo murmurou contra Moshe, dizendo: Que havemos de beber? E clamou a Yahuvá, e Yahuvá mostrou-lhe um tronco que lançou nas águas. E as águas se tornaram doces. E ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: Se escutares a voz de Yahuvá teu Elohim, e fizeres o que é reto aos seus olhos, e ouvires, ou escutares, obedeceres aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, todas as enfermidades que pus sobre Mitzrayim, não porei sobre ti. Porque eu sou Yahuvá, o teu curador, ou o que te cura. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. E a pergunta que eu faço, que deixo para reflexão na leitura desse texto, aqui a gente, no versículo 22, vê que eles estavam partindo do mar Suf, ou em português, a tradução Suf é fim, mar do fim, que aparece aí nas versões mar vermelho. Mas, na verdade, no hebraico não tem essa expressão vermelho. Isso é um nome que deram depois. Então é o Yam chamado Suf, que significa fim. Então eles tinham acabado de ter uma grande experiência com Elohim, em que eles se viram numa situação sem saída, na frente deles um grande mar, e atrás deles vinha um exército de Faraó, com seus carros e cavaleiros. E alguns que estavam no meio do povo, eles declararam com a sua boca, perguntando para Moshe: por que você nos tirou de Mitzrayim? Para morrermos aqui? E meditando sobre isso com os irmãos, no culto no lar, eu destaquei que a expressão que está na Escritura não é que o povo saiu de Mitzrayim. Sempre que Yahuvá fala, eu te fiz sair. Eu te tirei com mão forte. Porque havia ali alguns ainda que queriam ficar em Mitzrayim. Para eles, Mitzrayim estava muito bom. Estava confortável. Mesmo para alguns que tinham recebido chicotadas. Ah, mas dá para suportar. Assim são muitos também aqui neste país. Vão se adaptando, vão dando o seu jeitinho. Estou ganhando meu dinheiro, estou lucrando na crise. E aí vai se acostumando. Até que se vê numa situação que, como é que eu cheguei aqui? Nessa prisão, nessa escravidão? Porque foi se acomodando. Foi abrindo mão. E aí chega um momento que não tem mais volta. E havia esse grupo ali no meio.
E falou, por que você não tirou? Era melhor ter morrido, ficado em Mitzrayim e morrido lá. E aí Moshe vai falar com Yahuvá, e Yahuvá vai falar para Moshe, ordena ao povo que marche. Por que clamas a mim? Ordena ao povo que marche. E Moshe foi e deu a ordem. Mas Yahuvá também disse para ele, estende a tua vara sobre o mar e fende-o. Foi uma grande operação da parte de Elohim, um grande teste para o povo. Se encontrava sem saída e ali tinha duas opções. Se fosse o exército de Faraó chegasse, eles teriam que se render, porque eles não estavam preparados para combater os carros e cavaleiros de Mitzrayim. Ou se jogar ao mar. Mas a esperança de sobreviver ali no mar, mesmo que fosse um exímio nadador, seria também pequena. Mas Elohim mostrou seu poder para livrar o seu povo e que o seu poder garante a vitória para aqueles que creem. Eu escrevi aqui assim, o povo tinha acabado de experimentar um grande livramento e visto o poder de Elohim para garantir a segurança do seu povo. Logo após aquele primeiro teste e demonstração de Yahuvá, seguiu-se já um outro teste. Então, quando a gente vê aqui no versículo 22, e saiu do Mar do Suf. Eles estavam ali cantando, celebrando ao Senhor aquela vitória, mas logo a seguir o Senhor vai testar de novo o seu povo. E diz que eles andaram 3 dias, 3 yamim, no deserto e não acharam água. E agora, como é que o povo vai agir? O Senhor está testando. Eu quero ver qual vai ser a reação desse povo. O Senhor está mostrando a situação do povo, fazendo o povo se enxergar e, ao mesmo tempo, quebrantando esse povo para que esse povo esteja preparado para entrar em aliança com ele. Então, andaram 3 yamim sem água. É um teste de domínio do Espírito. Quando a gente está com sede, está com fome, o nosso humor sofre. E a gente precisa vigiar para não errar. Porque o corpo está precisando. E aí as emoções você vai ficando mais impaciente, inquieto. Às vezes vai ficando com um pavio mais curto, né? E aí vai dando respostas atravessadas se não cuidar. E a pessoa fala, mas o que eu fiz? O que aconteceu? Está precisando comer, está precisando beber. Ou está precisando dormir. Às vezes acontece isso com criança, né? A criança começa a ficar mais sensível. O que eu fiz? Não fiz nada. E a criança está ali chorosa, como sentindo desprezada, injustiçada. Aí você olha a hora e fala, já está na hora de dormir. Aí você vai dar atenção para a criança, aí lê alguma coisa para ela. Ali é a hora de você dar atenção até que ela durma. Aí vai se acalmar. Então são coisas que a gente vai tendo que perceber a situação. E a criança, obviamente, ela ainda não tem a maturidade para se conhecer, essa sabedoria para se comportar. Falar, eu estou assim porque eu já estou precisando dormir, então vou dormir. Não, ela quer ficar brincando, né? Ela quer ficar pulando, aí você vai conduzindo a coisa até a criança ir para o lugar onde deve estar. Quando temos fome ou sede, nosso humor sofre mudanças e a gente precisa estar ciente disso. E cuidar do corpo devidamente para que as nossas emoções não sofram e a gente acabe errando. Cuidar da nossa mente para que a gente não seja induzido ao erro e controlar as nossas emoções. Então foi um teste do Senhor. 3 dias sem água. Poxa, acabamos de sair ali, traçamos a pé enxuto no meio do mar e o Senhor deixou a gente sem água. Elohim não está cuidando de nós. Aí murmuraram contra Moshe. Mas eles murmuraram depois que aconteceu algo aqui. No versículo 23, depois de 3 dias sem água para beber, eles acharam água. Oba! Água! Água para todo mundo!
Aí você imagina o desespero daqueles que estão mais sedentos. Vão beber com aquela vontade. Mas a água estava amarga. E se você já está com as suas emoções descontroladas e vai na expectativa, agora é a minha vez, agora o meu quadro muda, agora a minha vida, eu vou dar a volta por cima. Aí chega e a expectativa é completamente frustrada. Suas emoções já estão desequilibradas. Você criou, diante de você, ali abriu-se uma porta. E você corre para entrar por ela, ou para passar por ela, numa expectativa de que todos os seus problemas serão resolvidos. E quando chega lá, você criou mais um problema. Agora, além de eu estar com sede, eu estou com esse gosto horrível dentro de mim. Estou passando mal. E eles foram murmurar contra Moshe. Que havemos de beber? 3 dias já sem água. O Senhor nos fez passar o mar para quê? Para morrermos aqui? E aquele mesmo grupo. Talvez alguns já tenham ali se acalmado, mas outros ainda estavam murmurando. E então Moshe foi fazer o quê? É verdade, irmãos. O Senhor nos abandonou. 3 dias sem água é muita coisa. O ser humano, segundo a ciência, se ficar mais de 3 dias sem água, vai acontecer o quê? Vai morrer. O Senhor não cuida de nós, né? Abandonou a gente. Ele fez isso? Não. Que o espírito que atuava em Moshe era outro. Ele foi clamar Yahová. E Yahová mostrou para ele um tronco que ele lançou nas águas e as águas se tornaram doces. E ali ele deu estatutos e uma ordenação. E aí o povo, aqueles que estão atentos, vão aprender. Poxa, Yahová já não podia deixar as águas doces? Yahová está testando. Quanto tempo você suporta sem obter aquilo que você tanto deseja? É as pessoas que vão atrás dos seus sonhos, né? Corra atrás dos seus sonhos. Né? Você tem o direito de satisfazer os seus sonhos. E aí Elohim não cumpre nenhum dos sonhos da pessoa. E a pessoa só vai se iludir achando que Elohim está com ela se o sonho dela for satisfeito. Mas qual é a vontade de Elohim? Qual é o caminho de Elohim? O caminho para o povo de Israel era passar por aquele deserto. E Yahová tinha outros caminhos pelos quais ele podia passar, levar o povo à terra prometida. Caminhos mais agradáveis, mais seguros, até mais confiáveis, mais curtos. Mas Yahová queria aquele caminho, porque naquele caminho ele provaria o povo, ensaiaria o povo, prepararia o povo para o momento que eles fossem desfrutar do cumprimento da promessa. E assim Yahová faz conosco também, amados. Nos faz passar por tribulações, situações difíceis, surpresas. Muitas vezes as cargas vão aumentando e a gente tem que aprender a clamar a Yahová. Murmurar não vai resolver o problema. Por mais que suas emoções estejam ali, você se segurando, você tem que pedir a graça ao Senhor. Senhor, me ajuda. E o Senhor vai sustentar. O Senhor vai resolver. No caso ali, o Senhor mostrou um tronco para Moshe. Aí o oportunista vai falar assim, esse tronco aí deve possuir propriedades especiais que adoça qualquer água. Aí ele vai tirar as lascas e vai vender para todo mundo. Vai funcionar? É igual a pasta de figos lá de Risquiarro, né? Não, a pasta de figos resolve o problema da ferida de morte. Resolve quando você faz o que Yahová disse para você fazer. Yahová disse, aqui mostra, Yahová mostrou-lhe um tronco. Do lado podia ter outro. Mas Yahová falou para Moshe, é esse tronco. Pega esse tronco e lança na água. Moshe lançou o tronco. Falei assim, Moshe, o que você está fazendo aí? O povo está reclamando que não tem água e você está catando o tronco, Moshe. Você não tem outra coisa para fazer não, Moshe?
Não sei se Moshe falou para eles antes, olha, esse tronco aqui é para adoçar água. Ou simplesmente foi lá pegar o tronco e as pessoas estão olhando assim. Moshe foi catar tronco. O fato é que houve o resultado. E aí o povo bebeu a água amarga transformada em doce. E mais uma vez o povo aprende. Não é porque o mundo diz que isso aí não vai funcionar que você tem que acreditar. Que não tem mais jeito, não tem mais saída, que você vai perder a esperança. Porque o mundo está falando de acordo com a sua competência, com a sua capacidade. Mas em se tratando de Elohim, ele é o Elohim dos impossíveis. Para ele não há limites. Ele pode abrir o mar, ou fazer você andar sobre as águas. Ele pode te dar água doce direto da rocha, ou ele pode simplesmente transformar as águas amargas em doce. Mas a questão é você aprender a ver e arruvar no meio das tribulações e saber que ele garante a solução, que ele sustenta aqueles que nele confiam. Não vamos colocar nossas expectativas em imaginações. Não vamos nos apressar. Quem crê, não se apresse. Espera em arruvar. E para encerrar aqui, amados, quero ler Yaakov, capítulo 1, versículos 2 a 4. Yaakov, também conhecido aí nas Bíblias como Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Considerai para vós, meus irmãos, por gozo, se testes diferentes vêm ao vosso encontro, sabendo que o cadinho que ensaia a vossa emuná, a vossa firmeza, dará para vós poder de suportar. E a obra do poder de suportar será plena, para que sejais plenos e inteiros, e não faltará para vós coisa alguma. Sejamos nós aprovados no teste. Que o teste da nossa emuná apenas ateste diante de Elohim, que estamos firmados nele, e que nessa firmeza perseveraremos até o fim. Amém, amados? Elohim abençoe a todos.